Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o Pastor Oliveira e você está no canal A Última Hora. Achei por bem trazer aqui uma definição mais detalhada sobre o vídeo anterior. Nós alcançamos assim um pouco mais de visualização e eu acredito que algumas pessoas ainda gostariam de aprender mais alguma coisa. Então, eu continuo com a mesma proposição. O mandamento da guarda do sábado é obrigatório para a Igreja do Senhor? Acredito que hoje nós vamos ter uma mensagem um pouco mais detalhada sobre o assunto, para esclarecer melhor aqueles irmãos, inclusive pregadores do Evangelho, aqueles que estão pregando a palavra, estão usando os púlpitos para pregar a palavra de Deus, precisam ter certeza daquilo que estão fazendo, e é sobre isso que quero falar nesta noite, trazendo para você mais informação, mais conhecimento, para que você tenha mais segurança, mais certeza quando for falar sobre este assunto. O material vai ficar aí, você pode consultar quando quiser. Quero pedir a você que, se você gostar do nosso trabalho, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com os irmãos da sua igreja. Peça a eles para se inscrever no canal, para acompanhar as mensagens. Deixe um comentário dizendo o que você achou, o que você ainda gostaria de ouvir sobre o assunto, que nós estaremos aqui fazendo um vídeo e trazendo mais informação aqui para todos os irmãos que estão interessados em aprender mais a palavra de Deus. Deixe o seu joinha, é muito importante deixar o like, né? Deixe o seu joinha para nos ajudar, para que o nosso canal possa crescer, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ao vídeo. Eu quero começar aqui na nossa introdução agora, falando um pouco mais sobre a mensagem que Jesus nos trouxe sobre este assunto. Ninguém foi mais confrontado sobre esse assunto e mais duramente do que o nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Lucas, quando vai escrever a história, vai começar a escrever a história da igreja, ele assume o papel de historiador para escrever o livro do Atos dos Apóstolos. Eu fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, como também a ensinar. Então veja que o assunto que nós vamos tratar aqui agora é coisa que Jesus ensinou, fez e ensinou. Então ele nos ensinou tudo sobre esta questão, né, da doutrina ou do mandamento do dia de sábado. Nós vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre por excelência. O divino mestre Senhor nos ensinará hoje aqui. Bom, o que Jesus ensinou sobre o sábado? Vem aí a primeira pergunta. O que Jesus ensinou sobre a guarda do sábado, sobre a santidade do sábado, sobre a importância do sábado? Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: E outra vez entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada, quer dizer, encolhida, e estavam o observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem, o Senhor Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Essa foi a interrogação que o nosso mestre Jesus Cristo fez aos principais da sinagoga, aos líderes do povo naquela época, com a finalidade de ensiná-los de que modo, segundo Deus, segundo o mandamento do Santo e Eterno Pai, o sábado deveria ser guardado. Então, a pergunta continua: é lícito no sábado fazer bem
ou fazer mal? Salvar vidas ou matar? Ou tirar vidas? E eles se calaram. O texto diz, eles se calaram, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão curada como a outra. Por causa disso, eles ficaram irados, não tiveram compaixão do homem que estava com a mão doente, que precisava de uma cura, precisava de ajuda, de uma libertação. Eles não oraram a Deus pedindo a cura daquele homem, mas foram extremamente radicais quanto à questão da guarda daquele dia de sábado. Podemos prosseguir. Marcos ainda, capítulo 2, versículo 27, né? Ironicamente, eu li no 3, agora eu vou ler no 2. Capítulo 2, versículo 27 e 28, o Divino Mestre diz assim, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí começa a grande lição. Se uma coisa é feita para mim, quem é maior? Eu ou a coisa que foi feita para mim? Deus fez o sábado para o homem ou fez o homem para o sábado? Essa é a pergunta. Mas o sábado, por causa do homem. A finalidade do mandamento do sábado é ensinar ao homem alguma coisa. E que coisa é essa? Vamos descobrir isso aqui agora. Vamos juntos descobrir isso aqui agora. O que é que está por trás desse ensinamento tão maravilhoso do Senhor? Então ele diz assim, bom, é importante que vocês entendam, verso 28 ele diz assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Quem é maior? O servo ou o Senhor? Essa é uma pergunta óbvia, é uma pergunta simples. Se o Filho do Homem é Senhor do sábado, haveria então o Senhor se curvar à sua criatura, que é o sábado? Deixaria Jesus de curar no sábado para se curvar ao sábado, sendo ele Senhor do sábado? Essas são perguntas que merecem uma reflexão, merecem cuidado para se dar a resposta, porque não podemos vir aqui simplesmente dar um mandamento, dizer você tem que fazer isso ou aquilo, e não ler nas Escrituras conforme está escrito na palavra de Deus, e simplesmente ordenando, simplesmente dizendo, repetindo, sem pensar, sem entender, né? Sem examinar profundamente as Escrituras para entender a razão das coisas. Então vamos ao segundo ponto. O testemunho dos judeus que se tornaram apóstolo do Senhor, com relação à guarda dos salvos. Eles eram judeus, ao conhecerem o Senhor Jesus e receberem a chamada para serem ministros do Evangelho, para serem pastores da igreja do Senhor, eles deram testemunho e falaram a respeito. Vamos ver o que eles falaram. Esse texto aqui está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 5, e quem escreveu a igreja de Roma foi o apóstolo Paulo. Escreveu a igreja de Roma. Ele diz assim, um faz diferença entre dia e dia. Ou seja, esse dia é uma coisa, aquele dia é outra coisa. Nesse dia eu posso fazer isso, mas naquele dia eu não posso fazer isso. Então, é como se tivesse um dia que nós pudéssemos fazer o mal e um dia que nós não pudéssemos fazer o mal. Reportando-nos a pergunta que o Mestre Divino falou lá atrás. É lícito no sábado fazer bem ou mal? Matar ou dar a vida? Bom, uns fazem diferença entre um dia e outro, mas outros julgam iguais todos os dias.
cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, aquele que faz diferença de dia, esteja seguro naquilo que faz diferença, e o que julga que todos os dias são iguais, então, esteja seguro quanto a isso. Então, o que envolve esse versículo, que Paulo está falando aqui em Romanos 14:5, é uma questão de fé. Porque diz a Escritura que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Logo, aquilo que é por fé é justificado pela fé. Então, por isso, esteja cada um inteiramente seguro da sua fé, da sua certeza, daquilo que afirma perante Deus, que é o juiz de todos nós. Vamos ver aqui uma coisa. Se admitimos a divindade do Senhor Jesus, isso é uma coisa que eu estou perguntando. Estou perguntando a você que está me ouvindo. Se admitimos a divindade do Senhor Jesus, então dizemos que ele é o Deus Filho. Fica bom assim? Dizemos que ele é o Deus Filho porque admitimos a sua divindade, que o Pai e o Filho, né, são pessoas da divindade, com iguais atributos, com iguais poderes. Pai e Filho são iguais. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há desacordo, não há desentendimento entre nós. Então aceitamos que ele é o Deus Filho e, como tal, ele tem poder de legislar e tem também poder de reformular uma nova legislação a partir da afirmação que faz, que é Senhor do sábado, que é o Todo-Poderoso Senhor do sábado. Bom, João, quando começa a escrever o seu evangelho, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Com muita alegria, quero admitir aqui que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado mesmo. Não resta dúvida que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Os mandamentos que seriam cumpridos, esses mandamentos deveriam ser cumpridos pela prática da lei do amor. Então, aqueles que estivessem praticando a lei do amor estariam cumprindo esses mandamentos. E o que aconteceu lá na sinagoga? O homem doente, o Senhor pergunta, conhecendo os seus corações, os corações daqueles fariseus, daqueles saduceus, ele se condói de ver a dureza dos corações daqueles homens. E ele então faz a pergunta direta: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Matar ou dar a vida? Então, veja, ali estamos diante da lei do amor. O que é mais importante para Deus? A vida daquele homem, né? Ou a guarda daquele dia? Mas aquele era o momento em que aquele homem deveria ser abençoado. Em João capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus está falando de uma libertação que nós deveremos experimentar na sua plenitude, na acepção da palavra. Então ele declara de novo a sua autoridade, o seu poder, e diz-nos o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do Evangelho de João. Agora ele vai falar em João capítulo 5, versículo 42. E no versículo 41 ele está dizendo assim: eu não recebo glória de homem. Eu não recebo glória de homem. E no 42 ele diz assim: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha isso. Bem vos conheço
que não tendes em vós o amor de Deus. Novamente, ele se declara onisciente, conhecedor, sabedor do pensamento, das atitudes e das obras daqueles homens que estavam ali para se opor a ele quando ele estava executando esta obra de amor em favor da vida daquele pobre homem que estava assim, a mão encolhida, a mão mirrada, que não podia estender, não podia trabalhar para sustentar a sua família. A transgressão dos fariseus. Agora eu quero agora fazer uma meditação sobre a transgressão dos sacerdotes daquela época, dos homens da lei, dos pastores do templo daquela época, que estavam desesperadamente procurando um momento para condenar o Senhor Jesus, para levá-lo preso, amarrado, né, por conta de uma acusação que faziam contra ele, que ele não guardava o sábado. Mas não era isso que eles não queriam, a guarda do sábado. Eles estavam com inveja, seus corações cheios de inveja, de rancor, de coisa ruim contra o Divino Mestre. Vamos meditar então em Mateus capítulo 12, versículo 5. O Senhor Jesus diz assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa. Olha que coisa, olha aí, que coisa interessante. Eles não praticam uma lei, uma doutrina que eles querem impor à sociedade, que querem impor a outros homens. Responderam-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento, e não leva-os a beber água? Olha, pela lei, se acendesse um fogo, já tinha quebrado o mandamento. Mas eles iam lá, soltavam o seu boi, soltavam o seu jumento, o seu animal, e levava na fonte para beber água. Por quê? Não era sábado? Por que eles não guardavam? Por que eles eram guardião da lei para fazer cumprir a lei? E eles não obedeciam a lei que eles mandavam cumprir. Vamos ouvir a fala agora sobre a lei, né? A respeito de Oséias, né? Na profecia de Oséias, né? Oséias capítulo 6, 4 ao 7, Deus está dizendo assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas e pelas palavras da minha boca, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu li esse texto aqui para me expressar exatamente no versículo 6, que diz assim: eu quero misericórdia mais do que holocausto. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E eu quero misericórdia mais do que o sacrifício. Muito mais importante do que sacrificar aquele homem por mais um dia, uma semana, ou seja lá quanto for, ou oferecer um cordeiro lá no altar de bronze, né, queimando fogo para subir, né, para descer o perdão dos seus pecados através da entrega daquela vítima. Bastava fazer misericórdia aos que tivessem necessitado. Deus estaria servido com isso, porque isso demonstraria conhecimento de Deus. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Oséias está dizendo essas palavras, e é a partir da palavra de Oséias que o Senhor Jesus toma a palavra para dizer: agora eu quero que vocês vá e entenda o que significa misericórdia quero. Era nada mais que nada menos do que a prática da lei do amor.
que mais tarde o Senhor transforma isso em um mandamento, dizendo assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Amados irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 13, é exatamente a retomada de Oséias 6, né, versículos 6, onde diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não o sacrifício, que eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. E aquela era a hora daquele homem receber a bênção através da misericórdia do Senhor Jesus. E aqueles homens da sinagoga que estavam desesperados para guardar o sábado, deveriam ter tido misericórdia daquela vida e orar também, juntamente ali, em favor daquele homem, para que Deus recebesse as suas orações. Mas ainda Mateus capítulo 7, versículo 2, tem assim algo como a finalidade, né? Era a necessidade de um comportamento, uma conduta, um modo de agir, um modo de viver. Olha, portanto, tudo que você quer que os homens façam, você tem que fazer igual. Portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lhe por semelhante modo. Olha aí que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ficamos por aqui, analisamos agora, através desse texto em estudo, se a vontade do Senhor é realmente que alguém cegamente guarde o sábado, né? Simplesmente por guardar, sem sentir misericórdia e sem entender a vontade de Deus e sem compreender a lei do amor? Certamente que não. Não tenho nada contra quem guarda o sábado. Se você quiser guardar o sábado, pode guardar. Eu estou lá naquela palavra de Paulo. Alguns fazem diferença entre um dia e outro dia, e outros consideram iguais todos os dias. Eu considero igual todos os dias. Não importa se mudaram o dia da adoração para o primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo, não me importa. Não importa se vamos adorar no sábado, não importa se vamos adorar na terça, na quarta, na quinta ou na sexta-feira. O importante é servir a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura os adoradores que assim o adorem. Que Deus tire a venda dos nossos olhos, em Cristo Jesus nos abençoe, e que cada um de vocês que ouviram esta mensagem, que ficaram aqui comigo até o final, recebam a graça do Senhor em seus corações, para também ensinarem aos outros. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.